Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e agora a nossa convidada, ela veio lá do Jacarezinho e se tornou essa potência que ela é hoje e espero que vocês se inspirem muito na história dela. É a Nadine. Tudo bom, bem? Nadine? Tudo, e com Muito você? feliz de você estar aqui. Espero que você tenha gostado do nosso convite e se sinta muito à vontade no nosso podcast, tá bom? Como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Gostou do espaço? Achei tudo muito bonito. Da recepção? A recepção, um capricho, inclusive. Comeu bem? Muito bem. A costela tava muito boa. Tava muito boa, né? Então, ó, vamos começar, hein, Nadine. Como foi a sua infância lá no Jacarezinho? O que te marcou dessa época lá? Então, a minha infância, ela foi uma infância muito sofrida, né? É uma infância onde a escassez, assim, tomou conta. Meu pai foi embora, eu era muito pequena, eu tinha 6 anos. E desde aí a gente começou a passar a viver com o mínimo do mínimo, assim. Às vezes a gente não tinha nem o mínimo. E aí às vezes de vizinho que estava ali, dava o pão, assim, a gente precisava de vizinho até mesmo pro básico. E o seu pai foi embora, ficou você, sua mãe e tinha Eu, minha mais mãe, alguém? minha mãe e meu irmão, Uhum. que eu tinha um irmão. Uhum. E aí, só que meu pai ele foi embora, ele não foi embora para muito longe, ele foi embora, foi morar fora de casa. Uhum. Só que ele foi ausente. Entendi. Teve uma ausência ali durante um período, e foi um período assim que a gente não passou fome porque os vizinhos não deixavam. Uhum. E eu me sentia muito vulnerável, né? Porque o pai, ele é uma figura masculina que traz Segurança é importante. E você ter com quem dividir também é sempre muito bom, né? exatamente. E na infância eu fui abusada, né? Por uma pessoa próxima da família. E naquele momento eu só perguntava, cadê meu pai? Pra me defender, É, né? porque eu não tinha meu pai ali. E ele morou próximo e mesmo assim ele não participava de nada. Eu participava, mas assim, ausente, porque assim, ele, na separação deles foi uma separação conturbada, Uhum. né? Então, ele não tinha muita presença por conta desse conflito dele ali com a minha mãe e que acaba respingando nos filhos, né? Porque assim, quando pai e mãe se separam e não entendem, né, que tem ali um conjunto, né, que eles Que os filhos é pra vida eles toda? precisam ter uma boa relação por causa dos filhos, acaba acontecendo o que aconteceu, que no caso foi a minha infância do meu irmão foi uma infância assim bem difícil. Entendi. Mas a sua mãe conseguiu dar conta e segurar na medida do possível? Isso, mas a minha mãe ela tinha que trabalhar, Aham. né? Então, por ela trabalhar, ela trabalhava muito tempo fora, ela trabalhava numa gráfica. Eu e meu irmão se criamos sozinhos, assim. Foi cuidava do meu irmão, Você é a mais velha. a mais Aí velha, você que cuidava dele. cuidava do meu irmão. Então a gente ali cresceu sem uma base, né, paterna e materna, Uhum. porque o meu pai saiu e a minha mãe teve que trabalhar. Então a gente acabou crescendo ali sem uma base ali paterna e materna, sem uma educação, sem alguém Sem uma para orientar. referência, né? Exatamente. Entendi. Mas você estudava nessa época? Estudava, Tudo direitinho. tudo certinho. E crescer em comunidade pode ser desafiador, né? Como você encontrou essa motivação para buscar uma vida diferente? O que você pensou assim em determinada hora? Não, eu não quero isso para minha vida, vou buscar o meu sucesso, ou buscar as minhas conquistas. Na verdade, foi depois de um bom tempo, porque eu casei muito nova, né? Eu casei com 14 anos. Porque normalmente quando a gente casa nova, assim, é até mesmo para fugir um pouco e para Exatamente. encontrar uma certa segurança, Uma né, segurança. em alguém. E eu casei com 14 anos, só que eu casei com uma pessoa que era agressiva, Uhum. que me batia muito, que me prendia em casa. Enfim, assim, foi uma infância e uma adolescência difícil, né? Porque Aham. adolescência você tem que estar lá casada, né? 14 anos eu não sabia nem o que estava fazendo, dirá Sim. casando. Então eu casei com 14 anos, fui morar com esse meu marido, né? Uhum. E eu apanhava muito, apanhava de ficar com o olho roxo. Nossa, assim, era bem difícil. E eu não tinha ninguém Para defender. ninguém para me defender. E às vezes as pessoas poderiam pensar assim, mas ela escolheu isso. Mas eu não escolhi porque eu escolhi. Uhum. Eu escolhi porque eu queria ter um lar. Eu escolhi porque eu queria ter uma família. Sim. Então, eu não fui ali, eu quero um marido. Eu Você fui buscou ali. na rua aquilo que você não tinha em casa. Exatamente. Entendi. E essa pessoa você ficou com ela há quanto tempo? Uns 2 anos. E dali você fez o quê? E aí, dali eu comecei a
a viver, né? Uhum. E viver. Sim. E viver. E com certeza foi uma das partes que começou a melhorar. Pior que não. Que eu vivi de forma louca. Eu vivia de forma louca. E aí, assim, porque na comunidade, por que eu falo assim? Na comunidade, as pessoas que não têm, assim, uma referência paterna e materna, ela vê as coisas acontecendo ali. Então, um exemplo, mulher de traficante tem dinheiro, um exemplo. Sim, então, tem uma vida boa. Isso, na minha cabeça, eu só iria ter sucesso, só iria conseguir ter uma casa, um carro, se eu casasse com o maior traficante e assim, conseguir ter as coisas. E enquanto eu estava naquele ciclo, naquele meio, no meio daquelas pessoas, eu realmente achava que era aquilo. Sim. Só que eu engravidei do meu filho. Engravidou? Do meu filho mais velho, do Alisson. Com 18 anos eu engravidei dele. E aí quando eu engravidei dele, que ele nasceu, eu tive que trabalhar. Eu já trabalhava, né? Eu trabalho desde 14 anos também. Minha mãe me levou para uma gráfica para eu trabalhar. Depois eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu sempre trabalhei, só que aí eu fui trabalhar fora. Saiu do Jacarezinho. Trabalhei fora daquele ambiente. E foi conhecendo outras Exatamente. pessoas. E ali, quando eu tive meu filho, foi quando eu pensei, eu falei, eu cresci num ambiente onde que não tinha afeto, amor, atenção, né? Medo, escassez, tinha tudo. Então, eu preciso quebrar esse ciclo agora antes que replique no meu filho. Porque se meu filho cresce também sentindo as mesmas coisas que eu senti, provavelmente os meus netos, né, seriam negligenciados da mesma maneira. Porque ia indo de geração em geração e não ia mudar nada, né? Exatamente. Então, quando eu tive meu filho, minha cabeça começou a mudar. Mas ainda assim não mudou completamente não. Eu continuei querendo viver uma vida que não era a realidade. Exatamente. Assim. Porque assim, eu não conhecia o mundo fora da comunidade. Na comunidade a gente acha que bandido é bom e polícia é ruim. Sim. Ponto final. Então, eu não conseguia ver uma forma diferente de viver fora da comunidade. Para mim, apartamento fora de comunidade, tudo isso era algo inalcançável, era coisas improváveis para mim. E aí, quando eu consegui, né, começar a ver as pessoas, que eu lembro que a minha cabeça mudou mesmo, mudou. Quando eu fui trabalhar numa logística, eu já tinha meus 2 filhos. Porque minha cabeça só mudou depois que eu tive o segundo filho. O primeiro não te modificou. Eu fui trabalhar numa logística e eu cheguei lá e os meus colegas faziam faculdade. E você não. E eu não. E aí eu vi as pessoas saindo, conversando sobre coisas que eu não sabia conversar, porque eu não saía de dentro da favela. E aí eu peguei e comecei, a minha mãe já queria sair de dentro da comunidade, e aí eu falei, mãe, vamos sair da comunidade, porque até então, pra gente era cômodo viver na comunidade, não pagar luz, não pagar água, né? E aí, quando você sai, você tem todo um custo que às vezes você não está preparada para aquilo, né? E a minha mãe e eu escutamos que, vocês vão sair da favela, vocês estão maluca, vocês vão passar fome lá fora. Era isso que a gente escutava. Aí acabava não incentivando vocês irem, né? Porque e aí, o pensamento era de crescer e as pessoas sempre regredindo. Só que aí eu via meus amigos do trabalho que viviam fora de comunidade, recebiam a mesma coisa que eu recebia e moravam fora de comunidade. Falei, mãe, a gente não vai passar nada disso, vamos embora. E aí foi quando eu saí da comunidade e a chave virou, assim. Mas enquanto eu estava lá dentro, eu não conseguia pensar em crescimento. Eu não me via uma pessoa próspera, não me via uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha uma família, né? Porque não é porque eu vim de uma família disfuncional que eu tinha que continuar nesse ciclo. E aí, quando eu saí de lá, foi quando verdadeiramente eu vi as coisas mudarem na minha vida. Arrasou. Muita gente vê suas conquistas depois que você saiu, né? E a sua jornada, qual foi a mais difícil que você enfrentou assim depois que você saiu da comunidade? O que foi mais difícil para você aqui fora? Então, chegou um ponto que a gente estava fora da comunidade, só que eu não tinha um emprego fixo, né? E aí minha mãe também acabou... Foi assim, parece até uma coisa. A gente conseguiu sair da comunidade, passou 2 meses minha mãe ficou desempregada, e eu também. E aí eu falei, e agora? Naquela situação. E aí cortaram a luz. Aí você lembrou daquilo que a pessoa falou lá atrás, né? Que vocês não pagam, que vocês...
Só que Deus falou assim, calma, não é desse jeito não. O dono da casa, olha que coisa interessante, o dono da casa onde eu morava, ele era o dono da casa, ele vivia num quartinho, ele alugou um quartinho que ele morava nesse quartinho, só que ele vinha direto para Higienópolis, que eu morava em Higienópolis, no Rio, almoçar. E aí a gente cuidava, que ele era o dono da nossa casa onde a gente morava, né? A gente cuidava dele. Ele falou, posso vir morar aqui? Aí ele foi morar lá na casa, que era dele e que a gente estava morando. E a gente começou a ajudar ele, né? Eu levava ele para comprar roupa, levava ele, porque ele adorava McDonald's, adora, né? Porque tem muito tempo que eu não vejo ele, mas assim, ele ainda tá vivo. Aí eu levava ele no McDonald's, que quando o pagamento dele caía, ele falava, Nadine, me leva no McDonald's. E ele também, pelo jeito, era um rapaz, um cara sozinho, né? Ele era um senhor já de idade, devia ter uns 70 anos. E aí ele foi morar lá, a gente cuidava dele. E vocês acabaram sendo a família dele. Exatamente. Ah, que legal. Aí a gente começou a cuidar dele, e aí a gente não tinha dinheiro, tanto dinheiro para pagar o aluguel, mas aí a gente não pagava só metade, porque a metade era porque ele estava lá. Então olha como que Deus faz as coisas. Sim. A gente ficou sem trabalho ali, e a gente conseguiu arcar com as coisas. Depois de um período, vocês começaram a trabalhar, sua mãe e você? Minha mãe voltou a trabalhar, e eu comecei a trabalhar, e aí eu conseguia ajudar minha mãe, a gente conseguiu ter as coisas certinho. E nesse momento difícil aí, você pensou tudo, mas também não desistiu, ficou ali focada no propósito em não voltar para a comunidade. Não, na verdade, desde que eu saí, eu falei, nunca mais eu volto. Porque a minha infância foi muito difícil, né? Então, o meu maior sonho era criar meus filhos fora dali. Então, eu falava assim, eu passo o que for, mas para lá eu não volto. Não volto. E o meu maior medo era que meu filho pensasse da mesma forma que eu pensei lá na infância. Né? E eu comecei a tentar dar uma educação diferente, porque eu sou mãe solo. Sim. Meus filhos têm pai, só que eu separei do pai deles com eles bem novinho. E eu pensava assim, meus filhos não têm referência paterna, igual eu não tive, então eles vão pensar da mesma maneira. Então eu lutei com unhas e dentes para ser a referência materna e paterna deles. Entendi. Então, todas as vezes que alguma coisa falava assim, vocês vão voltar, eu falava, não vou não. Não. Vou ficar aqui fora. Então, assim, foi muita luta, assim, muita. Mas o pai das crianças ajuda pelo menos de alguma forma ou nada? Você cuida sozinha? Não, nada. Em tudo? Agora, o pai do mais novo que dá pensão, mas assim, uma pensão que dá até para colocar um silicone. Sei. Aquelas bem grandes. Isso. E porque já é descontado direto em contra-cheque. Só por isso, né? Porque só por isso. Também... Porque assim, eu sempre fui ali sozinha com meus filhos. Entendi. Você era gerente lá do Tutonhoque, né? Onde você trabalha hoje? Não. Não. Quando eu consegui o emprego na Tutonhoque, foi assim, eu trabalhei numa panificação. Quando eu tava lá, né, em Higienópolis ali, eu trabalhei numa panificação. E aí eu peguei muita amizade com a dona dessa panificação, que era uma panificação italiana. E ela tinha me contado um testemunho dela, que ela falou pra mim, assim, que ela morava lá no Rondônia, eu acho que é Rondônia, e lá ela recebeu uma profecia, dizendo que Deus tem algo pra você no Sudeste. E que ela falou assim, tá, mas Deus onde? Aí o irmão dela falou, claro, vamos pro Rio de Janeiro. Ela, Rio de Janeiro. E ali ela falou que fez ela falou que já tinha falado exatamente como que ela queria o marido dela. Chegou aqui, ela conheceu o marido dela, né? Depois de algum tempo, ela conheceu o marido dela e ele era dono dessa empresa. E aí eu me agarrei naquilo, né? Falei, se ela consegue, eu também consigo. Mas se aí, ela tem uma profecia, eu também tenho. Mas aí a gente pensa assim, da onde a gente vai começar? Né? Com que recurso? E ela me contou aquilo, a gente ficou bem amiga, só que eu saí dessa panificação onde ela trabalhava, que é onde eu levei uma amiga minha para trabalhar lá. Quando ela botaram ela na justiça, eu fui testemunha a favor dela. Aí ela falou assim, Nadine, eu vou abrir uma loja para você trabalhar. Você quer trabalhar? Eu estava desempregada. Eu falei, quero. Aí ela me levou para trabalhar nessa panificação dela, nessa loja que ela abriu. E eu chamei uma amiga minha mesmo que eu levei para trabalhar na panificação. E a gente trabalhava ali. Quando ela passou a loja, porque não estava faturando, a gente saiu junto com ela também. E aí essa minha amiga, ela conseguiu um emprego na Tutonhoque.
E ela falou, Nadine, eu consegui emprego e tal, bota currículo. Aí eu botei o currículo, não me chamaram. Eu fui lá insistir, mandei de novo, aí me chamaram. Mas eu comecei na Tutunhoca como caixa. Aham. Comecei como caixa, fui para atendimento, voltei para o caixa. Depois de 3 anos na Tutunhoca como caixa, eu virei encarregada de delivery, né? E aí, quando eu virei encarregada de delivery, eu fui para encarregada recebendo menos do que eu recebia quando eu era caixa. Aham. E todo mundo falava assim para mim, você é doida. Aí eu falava assim, não. Se eu quero crescer. Eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou capaz de liderar. Uhum. E aí, depois que eu fiquei ali no delivery, o delivery fechou. Aí meu sócio, que hoje é meu sócio, falou pra mim, você vai ser líder. Aí eu me tornei líder, depois de 3 meses que eu me tornei líder, meu sócio me chamou e conversou comigo e falou, você vai ser nossa sócia. E no mesmo momento eu falei, não tenho dinheiro. Simples assim, Não olha, dá. você quer tá ótimo, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E aí ele falou, não, mas eu não... Você não precisa de dinheiro, você tem princípios. Uhum. Pra você entender que Deus, ele sempre esteve na frente de tudo, né? Sim. Acabou fazendo a mesma profecia lá Lá atrás, exatamente. fez na sua vida, Fez na minha vida. E, assim, de uma outra forma. E aí, era algo que eu já sabia, Deus já tinha falado comigo, que eu seria empresária, só que eu teria meu negócio, nem falou empresária. E eu falava assim, tá, mas aí, né, vou abrir uma barraca de cachorro-quente, né, vou vender roupa. Eu nunca achei que Deus, quando me honrasse, ele já ia me colocar no muito. Aham. Né, porque assim, foi da noite pro dia, literalmente. Do nada, Do nada. ele chegou lá. Do nada, sem estudo, né, porque assim, eu não fiz faculdade. Eu também comecei fazendo nutrição. Quando me botaram lá para ver aquele que tem aula de anatomia, que tinha lá eu nunca mais voltei. Na administração, só que eles acham que tem que ser administração, por conta da empresa. Quando eu tive um problema, né, de depressão. Não, estou tratando isso ainda. E eu tentei suicídio, assim, na frente dos meus filhos foi assim, uma coisa bem, bem difícil. Não, Isso tem muito tempo? tem pouco tempo, pouquíssimo tempo. E aí, quando eu comecei a passar por aquilo, eu comecei a falar assim, eu preciso entender mais disso para que as outras pessoas não passam pelo que eu passei. Eu já passei por isso também, minha mãe também. Porque assim, eu adoeci, né? Muitas coisas sobre trabalho, você tentar administrar tudo e às vezes você acha que você se compara muito. E aí eu falei, eu preciso entender melhor disso para que eu venha orientar melhor meus colaboradores, para que eles venham não venham adoecer, né? Sim. E até mesmo uma forma melhor de falar com eles, porque às vezes você cobra de uma maneira que para você é funcional, mas para ele, em vez de melhorar, ele tá adoecendo. Que assim, eu falo, de uma maneira, corre lá. Ela vai correr, vai me até produzir. Mas ela vai adoecer. Internamente não vai ficar legal para ela. Até porque você trabalha, Tutunhoca é um restaurante e todo mundo sabe que restaurante trabalha muito, né? Ainda mais quando é em shopping. Sim. É um horário extenso, é uma rotina pesada. Então é realmente é cansativo e se você não tiver aquela pausa, aqueles momentos assim de lazer ou então assim uma gestão que como eu posso dizer, uma gestão humana mesmo, assim, para você entender o outro, a pessoa não vai conseguir ficar. Não consegue. Porque é bem, bem puxado, bem desgastante, né? Quando você recebeu a notícia de ser sócia, assim, quando ele virou para você, como foi para você? Eu chorei muito, eu fiquei um dia, uma noite toda sem dormir. No dia seguinte, eu ficava assim, ó. Não tô acreditando. Pensa, será que eu tô sonhando? Melhor não acordar, calma aí. E eu só consegui agradecer a Deus, porque eu não estava entendendo nada daquilo. E assim, mas por que eu? Porque a gente nunca se acha capaz, né? A gente sempre se inferioriza, né? Isso. Essa palavra, eu acho. E a gente nunca se acha capaz. Por que eu? E eu falei, mas eu não sei nada, porque eu não sabia nada de gestão de restaurante. Como que eu vou fazer? Eu tenho algum curso que eu preciso fazer? Não, meu sócio, não, você vai aprender na raça. E foi na raça mesmo. Prática. Foi na raça. Eu lembro que minha primeira planilha de Excel, eu passei a noite inteira no YouTube para fazer uma planilha de Excel, mas eu consegui, hoje eu sou braba. Fera no Excel. Mas confesso que eu não sou muito. Mas foi muito difícil para mim, assim. Na verdade, para mim é um pouco difícil falar da minha vida, porque a minha vida foi, assim,
envolve muitas coisas, sabe? Uhum. Muitas... Então, mas é prazeroso quando você pode falar, por exemplo, assim, você viveu tudo isso que você viveu, e se você continuasse lá, então assim, meu Deus, eu vivi e não modifiquei, eu tô aqui até hoje, eu não saí da mesmice, não consigo Sim. sair do mesmo lugar, mas não foi o seu caso, você viveu tudo que você viveu, e hoje você está conseguindo recriar a sua história de uma maneira bonita, de uma maneira honesta, de uma maneira boa, proporcionando para os seus filhos momentos Sim. legais, saudáveis, em lugar legal, que hoje você está morando em Niterói, Sim. né? Niterói é lindo, né? Não sei onde você mora em Moro Niterói. Moro no centro. Então, vai ali naquelas praias ali, passeia. Então, assim, é outra vida do que você tinha no Jacarezinho. Com certeza. Lá no Jacarezinho eu dava de cara com o Rio. Então você já tá vivendo isso hoje, já transformou a sua vida. Então, o que passou, eu acho que serviu só para te fortalecer mesmo, te deixar forte. E assim, Deus, ó, eu não quero mais voltar para isso, eu vou conquistar o mundo. Porque, na verdade, de todas essas conquistas, né, o que me dói ainda, né, é a parte de ser mãe sozinha. Né? Porque eu consigo entender o que minha mãe passou, né, eu consegui entender o que meu avô passou, porque a mãe da minha mãe foi embora, deixou meu avô com a minha mãe também foi abusada na infância, aí chegou na minha parte, eu também fui abusada. A história se repetiu. E a história se repetindo. E eu também tinha que trabalhar, e eu falei, meu Deus, eu vou deixar acontecer tudo com meus filhos, né? Porque, assim, na escola, Dia das Mães, minha mãe não podia estar. Dia dos Pais, meu pai não estava. E aí tu ia cantar uma música ali pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, não tinha ninguém. E aí meus filhos passam por isso ainda. Mas no Dia das Mães você consegue estar presente, nem sempre. Agora eu consigo, mas antes eu não conseguia. Mas assim, eu acho que o que importa, por exemplo, a gente como mãe, eu sou mãe também, e a gente se cobra muito eu queria fazer aquilo, eu não fiz aquilo, eu podia ter feito aquilo, mas será que os nossos filhos, da maneira que a gente, por mais que a gente tenha alguma ausência, mas não todo o resto que a gente faz, será que eles já não estão satisfeitos? Não. Os seus filhos, eles te cobram? Então, o meu mais novo, ele é bem tranquilo. Vai manchar tudo o macacão. O meu filho, ele é bem tranquilo, o mais novo, né? Mas o mais velho... Ele fala pra você? Não fala. Sente falta de alguma coisa? Não fala, mas ele é muito fechado. É difícil de dialogar. Já botou ele no psicólogo? Ele não quer ir. Ele não quer ir. E aí, teve um dia que eu fui na escola e a professora falou assim, finalmente eu conheci sua mãe, Alisson. Aí ela falou assim, mãe, o Alisson, quando eu perguntei ele por você, ele falou assim, a minha mãe trabalha muito, ela não se importa com esse negócio de escola. Pra mim aquilo doeu, porque eu tinha que trabalhar, eu não tinha opção. Então, mas aí nesse momento você não chegou pro seu filho e conversou? Filho, eu preciso que você tenha essa vida hoje, porque a sua mamãe trabalha. Você chegou a conversar com ele? Sim, aí quando inaugurou o restaurante, porque isso foi perto da inauguração, eu trouxe ele no restaurante, né, na inauguração, e aí ele falou, nossa mãe, que lindo. Eu falei, filho, os dias que eu não poderia estar na tua escola, na reunião que eu não fui, na festa de Dia das Mães, Era por isso, eu tava trabalhando. Eu tava construindo isso daqui pra gente. Hoje, meu filho Enzo, ele fala assim, mãe, eu já te falei que eu tenho muito orgulho da senhora. Que lindo. Todas as vezes que ele tem a oportunidade, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele ficou na piscina e ele não quis vir. Todas as vezes que ele tem oportunidade, ele fala, mas eu tenho muito orgulho da senhora, eu te amo muito. A senhora era da favela, era favelada, falava com gíria, xingava palavrão. Falei, meu Deus, ele fica tirando meu passado todinho na minha cara. Não precisa, filho, esquece isso aí. Hoje a senhora é cristã, mãe, a senhora não fica mais chorando à toa, a senhora não xinga e a senhora tem um iPhone. Tipo, minha mãe é empoderada, gente. Tem um orgulho dela. E o mais velho não fala nada disso pra você? Ai, gente, vou me olhar aqui. E o mais velho não fala nada disso? Não, o mais velho O mais velho a beleza primeiro, tá, gente? Deixa ela se... Pode, vai, olha, vê se ficou bonito. O mais velho é muito calado na dele, assim, muito quieto na dele. Mas aí hoje, depois que você já tá lá com o restaurante, por mais que ele seja quieto, você nota que de repente ele sente orgulho de você?
Não, que ele noto. fica satisfeito? Noto, mas eu ainda acho que faltou ali na infância ali, porque o Enzo, ele tem 12 anos agora, né? Ele tem 12 anos agora, então o Enzo ali na infância dele, ele teve eu, né? O Alisson já não, porque ele é mais velho do que o Enzo. Então ele não teve eu. Entendi. Eu tinha que trabalhar. Então eu ainda sinto que eu falhei ali como mãe, que eu fui. Então, mas é isso que eu tô tentando te explicar. Que às vezes a gente acha que a gente falhou, entendeu? Mas não, às vezes não é esse sentimento que os nossos filhos têm. É isso que eu tô tentando te dizer. Porque a gente, eu também trabalho fora, eu também faço podcast, eu também sou mãe, dona de casa, eu me desdobro em mil, assim, e com certeza algumas vezes eu também falho com meu filho, entendeu? Algumas vezes ele quer algumas coisas que eu também não consigo fazer. Não é em tudo que eu consigo estar, mas eu tenho certeza que meu filho tem maior orgulho, assim, não, minha mãe não tá aqui hoje, mas eu sei que, por exemplo, teve reunião na escola no início, eu não fui, eu tava trabalhando, entendeu? Mas eu tenho certeza que, assim, o melhor que eu posso ser para ele, eu sou, e sei que ele sabe disso, que eu sou a melhor coisa Sim. que eu posso ser. Se eu falho algumas vezes, toda mãe vai falhar, entendeu? Então, assim, creio que seu filho, por mais que às vezes seja quietinho, Ele é muito calado, né? por mais que não fale, ele deve ter essa sensação de tipo, poxa, tenho orgulho da minha mãe, a minha mãe saiu de lá, a minha mãe conquistou várias coisas. Hoje a gente pode ir ali tomar um sorvete, de repente, antigamente a gente não podia. Então, assim, não se cobra nesse fato de tipo assim, eu falhei. Você não falhou, você só não podia fazer. Ok, mas não é uma falha. A gente não pode fazer. Quantas coisas a gente não pode fazer? Eu tenho um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Gente, eu queria muito ir para Cancún, Maldivas, não posso, entendeu? Eu tenho coisas para fazer, então a gente tem compromissos. Então você pode ter certeza que não é uma falha que você teve com seu filho. Foi uma consequência da vida que para hoje você dá o que você está dando, precisou aquilo acontecer. E eu tenho certeza que ele, com certeza, não vai querer passar o que você passou lá atrás e vai agradecer por minha mãe ter trabalhado muito. E porque eu falei isso com ele esses dias, a gente estava conversando, ele estava dormindo até tarde, e aí eu vou falar uma coisa que eu não falo, nunca falei assim em público para ninguém, e eu falei assim para ele, ele tem 16 anos. Uhum. Eu falei assim, você tem 16 anos, você quer ficar dormindo até tarde. Uhum. Eu falei, você sabia que com 16 anos para eu ter as coisas, eu tinha que me relacionar com um homem velho para ter as coisas? Uhum. Eu tinha que praticamente me prostituir, aí ele arregalou o olho. Eu falei, Alice, a minha vida não foi fácil não, eu não tinha comida. Isso aí. Então, eu falei, você acha que é fácil para mim? Era fácil, eu uma criança, porque 16 anos você ainda é uma criança, tem que me sujeitar, né? Prostituição, que naquela época a gente não falava muito sobre pedofilia, sendo, né? Porque não se falava... você troca por alguma coisa, exatamente. Acaba sendo, E aí ele falou, não fazia ideia do que você já tinha passado por isso. Eu falei, pois é, muita gente não sabe de tudo que eu passei, né? Que eu quase morri, que eu era vida louca. Que eu quase morri, enfim. Então, mas aí quando você falou isso pra ele, ele se tocou ou continuou ainda? Não, ele ficou lá pensativo, depois ele sentou do meu lado, me abraçou, falou, te amo. Que ele é seco mesmo, né? Mas talvez seja seco porque... pelo jeito. Meu filho também não conversa com ninguém. Meu filho fica trancado no quarto. E pra eu conversar com ele, eu tenho que ficar puxando assunto. Filho, e aí, como foi hoje? Por exemplo, assim, nesse momento a gente fica, filho, vamos ali com a gente. Ai, não quero não. Filho, mas vamos na praia. Ai, não quero não. Então, assim, é adolescente também. Isso não significa... Não é o caso da mãe, entendeu? Da falha ou alguma coisa. É adolescente. Adolescente não quer mais saber de nada, não. E às vezes as pessoas, na verdade, porque... Nadine, por que você fez isso? Né? Porque ele não me perguntou. É uma necessidade, ele precisava ouvir. Além de ser uma necessidade, era o ambiente que eu vivia. Assim, minha mãe tinha amigas que ficavam com homens velhos. Minha mãe tinha amigas que eram mulheres traficantes. Minha mãe... Então, o ambiente que você vive acaba... né? Você acaba... Por que eu iria omitir isso do meu filho? Né? É importante ele saber. E eu nunca falei. E aí, dessa vez eu falei, sabia que eu já passei por isso e isso? Ele... Não, falei, pois é. Falei, era para ter o mínimo. E acaba dando... Aí, eu acho que quando a criança também sabe a realidade da situação, eu acho que ela dá mais valor. Sim. Né? Para tudo que tá ganhando, para tudo que tá acontecendo, para a pessoa que tá falando. Eu sempre também deixo isso muito claro tudo. Filho, eu posso, eu não posso. Eu não posso por aquilo. Sim. Entendeu? Que às vezes também fala, não é muito vago. Eu sempre falo isso também. Não é muito vago.
Não, mas por que não? Entendeu? Eu vou explicar pra você por que não. Porque eu não tenho dinheiro, ou é porque eu não quero, ou é porque eu não posso. Tem uma Sim, explicação, entendeu? Porque as pessoas falam assim, ah, mas aí você fala não, ainda tem que explicar. Ué, não é muito melhor, né? Porque eu tenho sim. certeza que você vai levar o meu não de uma outra forma. Você vai pensar melhor, não, aquele não é por isso, então, ok, vale a pena, ela tá correta, né? As pessoas acabam pensando por esse lado. E criança, meu filho, não fica se doendo por conta disso, Mas quando não. eu falo dos meus filhos, assim, da infância deles, que quase que eu repeti, né, aquilo que eu passei na infância, só que eu sempre fui muito protetora, né, com meus filhos. Quase que tudo que eu passei, tudo não, porque muita coisa a gente Não passou. não permite o filho passar, né? Mas assim, sobre ausência de pai e mãe, quase que eu deixo as coisas se repetirem na vida dos meus filhos. E hoje eles não ser criados dentro de comunidade, ter eu ali, né, do lado deles. Meus filhos hoje conseguem ter as coisas assim como tudo do bom e do melhor que eu posso dar eu dou. Então isso para mim já é uma forma de ser grata, Aham, né? sim. Porque assim foi tudo muito difícil mesmo. Você não ter o que comer. Eu lembro eu que eu fico pensando assim, meu Deus, antes para eu comer um lanche, um hambúrguer, era coisa impossível. Aham. Alguém tinha que ter muita pena e comprar para mim. Eu morava dentro da comunidade e eu acordava com a polícia todo dia batendo na porta da minha casa, todos os dias. Era a polícia batendo na porta da minha casa, arrombando a porta. Não sei se nunca se bateram na minha mãe, já não foi na minha frente. Assim, eu Aham. não posso falar que eu já vi. Mas xingavam. Era assim, eu cresci numa realidade assustadora, Uhum. né? Meu Deus, eu vou ficar vivendo isso o resto da minha vida. E eu, de fato, achava assim, não tem jeito. Eu passava perto das coisas e falava assim, isso não é para mim, eu nunca vou viver isso. E aí, para que estudar se eu não vou viver? Aham. Então, assim, ter reunião na escola. Minha mãe era chamada por responsável chamada na escola. Quem era meu marido? Aham. Mandava, Eu sou as responsável. pessoas que trabalhavam para ele e vai lá na escola dela. Imagina você, adolescente na escola e o marido lá, traficante, manda alguém que trabalha para ele. Vai lá, fala que você é irmão dela. Aham. Então, assim, eu passei por tudo isso. Entendi. Eu não ia deixar meus filhos passarem. E tem pessoas que estão lá que acham que tem que morrer nessa realidade, que acham que é improvável, não consegue. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão lá que pensam da mesma maneira que eu pensei. Que Que pode progredir igual é você, e às vezes falta um pouquinho de oportunidade e de força de vontade de exatamente. conseguir, De de coragem também, porque tem coragem, gente que exato. fala assim, eu não vou me arriscar. Imagina se eu tivesse me limitado quando aquela pessoa falou para mim, para minha mãe, se vocês saírem da comunidade, vocês vão passar fome lá fora. De repente você nem estava mais viva hoje para contar a Não história. estava mais viva e eu não estaria aqui. É, E com meus filhos certeza. Difícil. seriam mais na estatística. Né? Entendi. Eu falo que eu fui a pessoa que eu contrariei as estatísticas. Isso aí, arrasou. E como foi a sua sensação de sair de funcionário para empresária? Primeiro foi de uma loucura, né? Falei, meu Deus, que maluquice é essa que eu tô me enfiando? É, Só que hoje eu falo isso, eu falo para as pessoas que eu tenho algo que o dinheiro não compra, que são as pessoas que eu conheci, né? Respeito, admiração. As pessoas que falavam que eu não ia chegar onde eu cheguei, que eu não passaria dos 18, tendo que ver eu aqui falando, sendo referência para as mulheres de dentro Isso da aí. comunidade. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague. Aham. Essa hoje é a minha maior conquista. Não tem. E, assim, hoje eu penso de maneira diferente, eu converso com outras pessoas, né? Tem pessoas que me procuram e falam, Nadine, eu quero fazer isso, eu quero abrir um negócio, como que eu começo? E aí eu oriento a pessoa. Então, na verdade, hoje o meu sucesso é conseguir impactar vidas, hein? Conseguir, na verdade, ser referência para as pessoas. Aham. Você lembra da situação em que quando você contou aqui, que você trabalhava e as pessoas conversavam sobre assuntos que você Não não conseguia, conseguia. Então, hoje você é a pessoa que conversava sobre os assuntos que exatamente, você gostaria de conversar na época e não exatamente. conseguia. E eu sempre que eu posso, né? Todas as pessoas que me procuram, eu converso, oriento, eu falo de maneira clara, olha, é assim, assim, assim.
Eu costumo falar sempre isso, me diz com quem tu anda, né? Não, pior que não é assim não. Me diz com quem tu anda, os lugares que você frequenta, que eu te digo onde você vai chegar. Ah, é? Se for pensar assim nesse pensamento, é verdade. Que eu te digo onde você vai chegar, porque tem amizades que não é pra estar, não é pra sentar mais na sua mesa, tem conversas que você não tem que mais conversar e tem lugares que não é mais pra você frequentar e ponto final. E acabou. Ah, Nadine, mas eu gosto. Então vai continuar vivendo a escassez. Isso aí. E agora você tá com um projeto de Sarados pelo Fogo. Sim. Fala um pouquinho sobre essa cura emocional e espiritual aí pra gente. Então, como nasceu essa ideia aí? Nasceu no coração de Deus, na verdade. Ele falou pra mim sobre esse projeto e eu falei, não tem como eu fazer isso, né? E aí eu já tinha deixado esse projeto morrer até que alguém, assim, que a gente conhece. Sei. Até que alguém entrou em contato comigo e falou assim, vamos ter uma reunião, porque o Senhor botou um projeto no seu coração e ele falou comigo que é pra gente, que é pra você dar continuidade, sendo que pra mim já tinha morrido isso, assim, eu não ia fazer. E aí eu falei, qual o nome? As Sarados pelo Fogo. Por quê? Porque tem pessoas que estão presas emocionalmente e não conseguem prosperar. Porque, assim, é o que a Marielle, né, falou pra mim. Ser rico não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Isso aí. Eu nunca tinha falado essa frase. Tem muitos que são ricos e que são pobres ao mesmo tempo. Sim. Assim, é engraçado, né? Às vezes a gente conversa com pessoas que têm muito e você para naquele assunto ali e fica parada. E às vezes eu fico pensando assim, eu falo, gente, mas a pessoa tem tanto e não sabe nem conversar, não sabe. Você sente alguma coisa esquisita, assim, da pessoa? Sim. E aí ele falou assim pra mim, porque eu questionava isso ao Senhor, né? Porque eu cheguei em algum lugar, mas eu ainda não estava onde eu queria. Aí o Senhor falou pra mim assim, ó, eu não te dei muito ainda, porque senão você vai se perder. Eu vou te preparar para o muito. Primeiro você precisa mudar. Porque antes de eu crescer, né, na empresa, eu era uma pessoa extremamente explosiva, ignorante, ainda sou um pouquinho. Quando pedem. Bem que meu filho não tá aqui, senão eu ia falar assim, você é irmã da minha mãe? E aí eu fui mudando esse comportamento para eu conseguir crescer profissionalmente. Aí o Senhor falou, tu cresceu profissionalmente. Agora você precisa crescer mentalmente, emocionalmente. Você precisa ser transformada nessa área. Até que o Senhor colocou uma psicóloga de Deus na minha vida, né? Cadê ela? Que tá presente. Colocou, e aí começou a trabalhar dentro de mim, né? E falou, você vai levar essa transformação que eu tô fazendo em você para outras pessoas. E eu falei, tá, mas como? Por quê? Por quê? Porque tem pessoas que não crescem porque ainda estão emocionalmente presas no passado. Hoje, eu falei pra você, a Marielle falou que eu ia chorar, né? Só que você pode reparar que quando eu falei da minha infância, do abuso, eu não chorei. Não. Quando eu falei da minha mãe, eu não chorei. Do meu pai, eu não chorei. Eu chorei quando eu falei dos meus filhos. Porque eu estou curada emocionalmente quando eu falo do meu passado. Eu não choro mais. Isso não me machuca mais. O que me machuca é pensar que eu falhei como mãe. Isso eu ainda preciso tratar em mim. Aí foi o que a gente conversou. Exatamente. Não falhou, não. Isso não é uma falha. Isso é o que eu preciso tratar em mim. Então, hoje, eu sou uma pessoa próspera, né? Porque prosperidade não fala só sobre dinheiro. Prosperidade fala em você ser feliz, em você ser pessoa que consegue se comunicar com pessoas que vai te ajudar, né? Que não se trancar mais no quarto, né? Não ter mais pensar em se matar, essas coisas. Isso para mim é o sucesso. Isso para mim é a prosperidade. Então, quando eu falo do meu passado, isso já não me aprisiona mais. Isso não me machuca mais. Que bom, né? Então, por isso que hoje... como é que fala? As sessões de terapia estão dando resultado. Estão dando resultado. Isso não me machuca mais. Quando eu falo dos meus filhos, são coisas que ainda... Mas assim como eu fui curada, né? Assim como eu fui tratada, e assim como eu tô pronta pro amanhã, né? Pronta pro sucesso, porque o Senhor me curou na área emocional em relação ao meu passado, ele falou, é aí que eu vou tratar as pessoas em relação ao passado delas. Eu vou curar elas para que elas vão alcançar o sucesso. Porque tem pessoas que realmente, se você não tá bem emocionalmente, você não prospera, não adianta.
E se você prospera, você é mesmo assim infeliz, porque você tem dinheiro, mas você não é feliz. Não conseguiu ainda tratar aquilo que te Exatamente. machuca, como é que você vai proporcionar para as pessoas, né? Não E consegue. hoje, tá? Hoje falar sobre... hoje tem muito tempo que eu não falo sobre a minha infância, sobre meus pais, sobre como foi a minha vida. E hoje, falando disso e ver que isso não me causou dor, que eu não chorei por causa disso, eu sinto que eu estou pronta. Hoje eu posso falar definitivamente que eu estou pronta para esse projeto. Ah, arrasou. E que bom que as pessoas vão te receber assim, pronta, para você poder ajudá-las a não ser mais, né, as pessoas que elas são, a não pensar mais da maneira que elas pensam e prosperar também, igual Exatamente. você está prosperando, né? Bem legal. Acho que eu já até perguntei isso. Ser mãe solo empreendedora não é fácil. Como que você equilibra? Não, perguntei. Como que você equilibra os papéis? Assim, mãe lá, os filhos. Hoje você ainda consegue já ter algum tempo que você não tinha? Consigo. Hoje é muito, muito mais tranquilo para mim. CLT, né? CLT é meio preso, né? Hoje é muito mais tranquilo para mim. Hoje eu dou atenção aos meus filhos. Hoje eu posso ir na escola. Inclusive... Hoje a escola te conhece. A escola me conhece. Inclusive eu sou até... eu tenho fãs na escola do meu filho. Eu chego lá, as crianças... As meninas, ai tia, tira foto comigo. Eu tenho fãs na escola dos meus filhos. Hoje eu consigo conciliar muito bem, né? Ainda preciso me empenhar muito, ainda preciso ser transformada por dentro para ser uma boa dona de casa, porque eu não gosto de ser dona de casa, ainda não gosto, mas estou trabalhando isso em mim. Mas eu vou ser uma boa dona de casa. O que seria ser uma boa dona de casa? Me explica. Você, assim. Eu não gosto de ser dona de casa, de chegar, arrumar, deixar tudo organizado. Não, mas isso não significa ser uma boa dona de casa, porque assim, cada um tem seu dom. Eu confesso que hoje eu sou dona de casa, mas eu também não gosto muito não, tá? Eu faço as coisas lá em casa assim, porque a gente precisa fazer, né? Não tem quem fazer, né? Mas se fala assim, Kelly, ó, vou botar aquilo ali pra... Ai, graças a Deus, vai. Porque é difícil, gente, a gente ser mãe, esposa, trabalhar fora, casa, não dá conta, não. Eu falo isso pro meu varão, falo, ó, você vai ter que me aturar um pouquinho. Vamos trabalhar aí pra gente... Pra gente ter uma empregadinha. A gente ter uma funcionária. É uma funcionária. A gente ter uma funcionária. Acho que na área dos meus filhos, assim, eu consigo suprir bem, assim. Acho que pode ser que eu acho dentro de mim que eu acordei tarde. Pode ser, mas é uma coisa que eu preciso ser tratada. Tá, Cristiane? Precisa ser tratado. Mas hoje, no início foi desafiador, né? Porque eu passava muito tempo na loja, meus filhos dentro de casa, com a minha mãe. Vó estraga neto, né? Vó estraga neto. Eu falo pro meu filho que quando eu for vó, eu vou estragar meus netos. Que eu não estrago ele, mas eu vou ter que estragar alguém, né? E você, quando você for vó, você também vai com certeza. Aquilo que você tá se cobrando que você não fez pros seus filhos... Vou querer fazer pelos netos. Vai querer fazer pelos netos e aí ferrou, que aí você vai estragar os bichinhos lá, entendeu? Tomara que não. Eu tenho netos, quem disse que eu não tenho? Eu tenho 6 netinhos. Cachorrinho, já tá. Estão lá. E aí você não estraga os netinhos, não? Estrago. Aí, tá vendo? E assim... Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra Nadine criança, o que você falaria pra ela hoje? Uma palavra que defina assim, o que você falaria pra ela. Uma palavra. Não precisa nem... Eu sei que palavra você podia usar pra Nadine que era lá criança. Tenha coragem, que você é capaz. E foi o que aconteceu. Seja forte, corajosa. Se você não tivesse coragem, a palavra é coragem. Se você não tivesse coragem de fazer, você não teria conseguido. Então, com certeza, essa era uma das palavras que você falaria para Nadine criança. Não chora, porque a Nadine criança passou pelo que passou, mas a Nadine adulta, ó, tá aí revolucionando, minha filha, a vida dela e de um monte de gente. Que vocês não vão perder lá os Sarados pelo Fogo, que vai arrasar. Toma esse aqui pra você. Dá os outrozinhos aqui que a gente dá. A gente dá para as nossas assistentes aqui, toma. Espera aí que eu vou falar. Não sei o que eu falaria, não. Tem muita coisa essa palavra.
Tem muita coisa para ser falada. Você consegue. Eu quebrei o processo. Eu quebrei o padrão. Tá vendo? Foi falar que não choro. Aí, não, mas aí sério. foi uma outra situação, né? Não é que você sinta alguma coisa mais por isso, mas assim, você não sabe o que você falaria para. Porque são tantas coisas, assim, que lá na frente você vai ser admirada, você vai ser respeitada, você vai ser amada. Isso aí. Eu já tenho até fã na escola do filho lá, pô. Você não vai morrer órfã de amor. Você é incrível, você vai conseguir. Você vai ter uma família, porque desde criança eu sempre quis ter uma família. Família é muito bom, né? Ainda mais quando é construída pela gente. Não que a nossa família de pai e mãe, de tios, não seja família, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas assim, a que a gente constrói, que é nossa, que é nosso filho, nosso marido, nossa. É gostoso. Eu tenho o maior prazer, cara, em cuidar do meu filho. Assim, eu falo que eu mato e morro por ele. Tudo que os outros falam pra eu não fazer, eu faço. Mas é isso. Na verdade, você vai chegar em algum lugar, você não vai morrer aí dentro. Você não precisa de aprovação de ninguém para crescer, porque eu sempre fui atrás de aprovação do outro, né? Então, era isso que me machucava. Não, você vai deixar de ser a pobre coitada da família, porque em todas as minhas orações eu só pedia isso, para me deixar de ser a pobre coitada da minha família, e eu deixei. Isso aí. E agora a sequência da sua família não vai precisar mais ser coitada, não vai precisar mais passar por isso. Não. E foi o padrão que você quebrou. Dali você quebrou para trás e vai dar continuidade agora para frente. Que perturbação, eu te falei. Vai ficar escorrendo. Não vou cortar nem uma parte desse vídeo. Qual? Não, nem precisa, né? Porque, gente, podcast gravado? Mas a gente quer o natural, a gente quer que vocês presenciem tudo aquilo que acontece no decorrer dele, porque são esses momentos que acabam sendo mais importantes, né? Que acabam sendo mais gostosos, que nota que são pessoas reais, que estão falando verdade, que estão se emocionando, que estão incentivando o outro a melhorar. Então, fica à vontade aí. Quer passar a retocar a maquiagem? Quero não. Então, agora pra gente finalizar, para as mulheres que assistem a gente e que já passou por essa dificuldade que você passou, que mensagem você deixaria para elas? Capricha aí agora, hein, Nadine? Você vai deixar a mensagem para a mulherada aí, ó. Não se limite, não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer tipo de relacionamento, não aceite qualquer tipo de amor, seja ele de um familiar, pai, mãe. Não ouça as palavras que as pessoas falam para você. Tá? Se falaram um dia que você não ia ser nada, que você era improvável, que você ia morrer sem uma profissão, que você era uma pessoa que não era digna de ser admirada, respeitada. Não ouçam nada dessas palavras, mas você precisa ter coragem, você precisa levantar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa entender que não é sobre o que o outro fala, é sobre o que o Senhor te chamou para ser. E eu sou a prova viva disso, ninguém dava nada por mim. Eu escutei várias vezes que eu não passaria do 18. Eu tô aqui, com 35 anos, vivendo, sendo feliz, bem-sucedida, mãe de família, mãe, que vou na escola do meu filho. Iniciando uma faculdade. Parei uma, iniciei outra, mas é isso. Iniciando um projeto. Esquecendo. Iniciando um projeto, o primeiro de muitos. Se Deus quiser. Né? Com alguns parceiros. Inclusive, se quiser ser meu parceiro, me chama lá. Chama a gente, tá? Chama a gente lá no direct, porque vai ser bênção. Abençoa a sua amiga aqui, que sua amiga precisa de parceria. Abençoa para ser abençoada. É dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Mas nesse caso vocês me dão e eu recebo. Amém? Amém, Senhor. Então, não se limite à sua realidade hoje. A realidade que você vive hoje não é a realidade que você tem que morrer.
mas só depende de você. Você precisa dar o seu primeiro passo. Você precisa se tornar uma referência, seja para os seus filhos, para sua família, para onde você mora, para onde você morou e até mesmo para onde você quer chegar. E antes da gente encerrar, a gente sempre tem o nosso momentinho lá de homenagens, né? E como ela, né, ficou aí reclamando que isso, que aquilo, né, tem as homenagens para ela também. Chegou na mensagem no celular dela. Chegou mensagem no celular? Olha a mensagem. Se preparem, hein, gente? Se preparem, que tem mensagem emocionante para ela. Quero agradecer a Deus, né, pela sua vida. E dizer também que Nadine não é simplesmente uma chefe, uma patroa, uma gestora, mas ela é uma amiga, uma parceira. Várias vezes já, desse jeitinho dela, né, carinhoso, de puxar nossa orelha, já choramos, já rimos, já agradecemos. Já falamos de Deus junto, mesmo eu sendo de outra religião, ela sempre está ali do meu lado. E eu quero agradecer pela vida dela, por ela ser essa parceira, essa amiga que está todo o tempo ao nosso lado. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e eu quero cada vez mais assim, aprender com você. A sua história de vida é uma inspiração para mim, não só para mim, mas para todo mundo que te acompanha e te conhece de verdade ali no dia a dia. Obrigado por tudo. Beijão. Oi, mãe, tudo bem? Só queria dizer que te amo muito, tá? Tenho muito orgulho de você e admiração pela sua força, pela sua história. Sou muito grato por ter uma mãe como você, forte, batalhadora, que faz eu querer ser uma pessoa melhor. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo, te admiro muito, gosto muito da senhora. Uma mulher forte e batalhadora que tá conquistando todos os sonhos que já teve. Trabalha muito para dar uma vida melhor para ela e para a família dela. Oi, Nadine. Eu queria te agradecer pela gestura tão forte que você tem sido para mim ao longo desses anos, né? Te agradecer por ter me mostrado diversas vezes o caminho certo a seguir, né? Ao longo desse tempo, você se tornou mais que uma grande líder para mim. Você se tornou também uma grande amiga, né? Uma amiga que diversas vezes eu vi chorar. Muitas vezes eu vi chorar. Mas em cada vez que você se via dentro de um problema, cada vez que você sentia alguma dificuldade, eu vi você também se reinventar, eu vi você se reerguer. E isso diz muito sobre você. Você é uma mulher que não se deixa vencer por um problema. Você vai lá e vence, você vai lá e passa por cima da dificuldade que você encontra, né? E é por isso que eu tenho essa admiração tão grande por você. Mais uma vez, eu queria te agradecer por ser esse grande exemplo que você tem sido para todos nós. Te amamos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou sócio operador da Tutunhoque, unidade Nova América. Hoje eu estou aqui para falar, no meio da operação, na verdade, né? Operação acontecendo. Tirei um tempinho para falar sobre a Nadine, que não é nada difícil, né? Nadine hoje é uma amiga pessoal, mas em relação ao trabalho, eu posso dizer que foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Eu ainda era um garçom aqui no Tutunhoque e ela olhou para mim e falou: cara, você tem um futuro, você não quer? Eu não sei, eu acho que não. Naquela hora, ela viu em mim um preparo que nem eu tinha visto. Hoje, eu sou sócio operador, uns anos depois, e essa fagulha que se acendeu lá atrás, que a Nadine conseguiu trazer para mim, trouxe bastante resultado hoje. A Nadine, ela é um exemplo de gestora, mas ela faz isso com o coração. Isso é a coisa mais difícil que tem. Olhar números, até computadores olham, né? Mas observar pessoas e desenvolvê-las, isso é o mais difícil. Nadine, eu te admiro muito. Você tem uma história de vida que colocaria para você estar, sei lá, te colocaria em outro lugar, né? Não aonde você está hoje, não com todas essas pessoas que te admiram. Você é um exemplo de superação. E é por isso que eu sou muito feliz e muito privilegiado de poder falar que eu sou seu amigo.
Muito obrigado pela diferença que você fez e que você faz na minha vida e na vida de diversas outras pessoas. E aí? Eu costumo dizer que a Nadine ela é motivo de muito orgulho, porque eu conheço a Nadine desde muito novinha. Sempre vi o esforço dela em trabalho, em cuidar dos filhos, em procurar evoluir. E hoje, graças a Deus, ela superou muita coisa ruim que ela passou na vida e conseguiu se estruturar, né? E hoje, graças a Deus, ela tem a Tuto, ela trabalha super bem, ela se dedica ao que ela faz, ao espaço que ela tem para poder trabalhar. É uma pessoa excepcional, é amiga, é companheira, está sempre prestes a ajudar, a fazer a pessoa entender como crescer, como mudar. Então, eu só tenho a dizer que ela é orgulho para mim. E para todas as pessoas que gostam dela, eu acredito que também seja. Bom, gente, Nadine é uma pessoa muito especial, né? Ela nos dá oportunidade, Rafael. escapar, nos ajuda a estar capacitado Tá nervoso, meu filho. fazer nossa função. E ela é 10 com a gente, todo mundo no dia. Eu conheço a Nadine há pouco tempo, tem tempo de empresa, uns 2 meses, mas desses 2 meses pra cá eu vi que ela é uma pessoa muito admirável, esforçada, é um exemplo a se seguir. E é isso, é o que? O aniversário dela? Parabéns pra ela pelo Não, pode só pra falar sobre ela mesmo. Um abraço pra você, que te abençoe essa caminhada, a sua vida. Tadinho, meu filho. Grandemente na empresa com você. Então, gente, falar de Nadine, uma pessoa extremamente extrovertida, chega animando todo mundo, mas também quando tem que ser, ela também uma pessoa de grande tamanho e importância na minha vida. Se você quiser conversar com ela, sempre ali tem ouvidos que te ajudar. Eu acho que isso é muito importante numa empresa, né? Ainda mais quando você gerencia um. E é isso que torna a Nadine a sofredora que ela é. Então, a Nadine é uma pessoa extremamente boa, admirável, não mede esforço para ajudar os funcionários. Isso é uma coisa que eu admiro muito. E ela é uma ótima líder, sempre se posiciona. Isso é uma coisa muito boa para nós funcionários admirar. Uma ótima líder. Todo mundo com medo de perder o emprego. Pelo pouco tempo que eu trabalho aqui, tô achando muito legal a gestão da Nadine, mostrando resultado pelo que eu vi por aí. E ela já é organizada. Organizada. É isso. Só tem que organizar mesmo. Então, Nadine é uma pessoa que ela é excelente na parte do desenvolvimento da equipe dela. Ao mesmo tempo, ela tem um foco nos objetivos dela, no que ela quer. É uma pessoa muito determinada, é uma pessoa muito focada. E é uma pessoa assim que eu adoro trabalhar com ela. Ela chega aqui, geralmente eu estou aqui, ela senta aqui do meu lado. Geralmente a gente troca muitas ideias, muitas coisas em relação ao trabalho. Ela é uma pessoa assim que, e além de tudo, ela é uma pessoa que ela é super espiritualizada. Enfim, é isso que eu tenho pra falar. Que linda, Sabrina. Então, falar da Nadine é falar de evolução, né? Quem conheceu ela tempos atrás e vê quem ela é hoje, e vê a pessoa também se tornou, né, importante na nossa vida. Porque todo dia ela nos ouve, né, procura saber o que tem acontecido com nós. Hoje ela tem assim, uma leitura, né, corporal da gente. Mesmo que a gente não expresse, mesmo que a gente não diga, ela consegue analisar o que está acontecendo com a gente. E ela busca, né, a solução disso, que é muito importante. Vou ser bem breve, porque para mim falar é muito difícil, eu sou mais dos bastidores. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a Nadine, principalmente como líder, a minha chave deu uma virada, né? No meu comportamento, no meu pensamento, na minha forma de agir, às vezes mesmo no meu jeito de me arrumar, ela sempre tem me dado um toque. Às vezes ela me irrita muito, né? O jeito dela de cobrar, toca na minha ferida, mas no final a gente acaba se conversando e ajustando. Eu sei, no fundo, eu acabo descobrindo o que ela quer me passar.
Eu admiro ela como mulher, como mãe, como líder. Sou muito fria, ela sabe disso, a gente vive falando, mas ela tem um cantinho especial aqui no meu coração. Eu sei que posso contar com ela sempre. Ela também sabe que pode contar comigo sempre, mesmo eu estando... Oi, estou aqui, mas não estou. Mas sabe que eu sou uma pessoa que eu sou leal a ela, aos nossos valores, não só aqui na empresa, mas acredito que fora daqui também, tá? Eu acho que é isso, tá bom? Peraí que o Varão mandou um vídeo. Falar da Nadine é muito fácil, porque eu conheço a Nadine vai fazer 2 meses. 2 meses. E esses 2 meses parece que a gente já se conhece, já tem há muitos anos. Porque a Nadine é essa mulher que aonde chega ela contagia, ela alegra o ambiente, entendeu? Se tem uma pessoa que a admira muito, e não estou falando isso da boca para fora, não, estou falando porque eu estou passando a conviver com ela, e eu posso dizer com toda a propriedade que a Nadine, a minha futura esposa, é uma mulher extraordinária, porque da onde ela veio e toda a garra para onde ela conseguiu chegar, eu creio que ela vai chegar mais longe ainda. E eu quero te dizer, meu amor, que estarei contigo. Haja o que houver, venha o que vier, eu estarei contigo. Conte comigo para tudo. Não só na alegria, mas como na tristeza também. E como a gente sempre fala, você é o amor da minha vida. Eu digo que Deus nos apresentou, não foi nem eu e você que nos apresentamos, foi Deus. E Deus tem um propósito na nossa vida, tem um propósito na sua vida, porque aonde Ele quer te levar, aonde Ele quer te exaltar, você não pode nem imaginar. Tá bom, meu amor? Fica com Deus aí, abraço. Falando, não é um dia qualquer. Porque quando nós usamos a nossa boca para poder contar da nossa história de vida, quando nós usamos a nossa boca para poder contar das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, não só a gente ganha, mas todos aqueles que irão ouvir, né, da palavra do Senhor. Porque quando a gente fala, Larissa, mas eu vou contar apenas sobre a minha história, mas se foi o Senhor que fez essa transformação acontecer na sua vida, então é como se você estivesse também indo para esse podcast falar da palavra do Senhor. Na palavra de Deus, lá em Jó 14, se eu não me engano, vai dizer exatamente assim na passagem: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E no seu caso, eu tiraria a palavra doença e diria: essa luta não foi para sua morte. Essas barreiras não foram para sua morte, mas foi para que hoje, no dia de hoje, você pudesse estar indo nesse podcast e abrir a sua boca para poder falar sobre aquilo que o Senhor fez na sua vida. E tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, nada mais, nada menos foi para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Então que você venha continuar sendo uma mulher extremamente ousada por Deus, que você venha continuar sendo uma mulher que vive segundo a vontade de Deus, que vive segundo a palavra e que permaneça, não só hoje, mas todos os dias, até a volta do nosso Senhor Jesus, no único caminho, que é o caminho que é Ele. Então, um grande beijo, um abraço. Eu creio que será algo extraordinário o que vai acontecer espiritualmente falando no seu podcast. Eu creio que tocará muitas vidas, muitos corações. Oi, mãe, tudo bem? Só queria dizer que te amo muito, tá? Tenho muito orgulho de você e admiração pela sua força, pela sua história. Sou muito grato por ter uma mãe como você, forte, batalhadora, que faz eu querer ser uma pessoa melhor. Mãe, eu te amo. Então, pessoal, muito obrigada. Agradeço muito pela presença da Nadine. Para mim foi uma história super emocionante. Eu gostei muito de escutar
Tenho certeza que fez alguma diferença na minha vida também, tá, Nadine? Tenho certeza disso. E espero que você tenha muito sucesso nos seus projetos. Amém. Que seu podcast, que ela também vai lançar um podcast, tá, gente? Seja maior sucesso, que seu projeto lá também dê muito certo e você consiga modificar muitas vidas, tá bom? Muito obrigada pela vinda e até a próxima, pessoal. Ó, não! Compartilha, segue, curte, se inscreva. É pra me seguir assine também. o sininho, manda pras amigas, que eu tenho certeza que elas vão adorar. Me segue lá, pede seu tio, sua mãe, sua prima, sua família, manda mensagem pra todo mundo, tá? É pra seguir lá. Nadine Oliveira. Tchau, tchau.